Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Vasco, né? Como eu já tinha dito em outro vídeo, né? O Vasco iria vencer com muita facilidade e venceu, né? O Vasco venceu a equipe do Trem do Macapá por 4-0, os gols de Eric Marcos, Pedro Raul, Nenê e Jair, né? O Nenê aí marcando um lindo gol, né? É, pela equipe do Vasco, né? O Vasco foi dominante na partida, poderia até ter feito mais gols, né? Mais 4-0 já foi de bom tamanho aí para a vitória do Vasco, classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Vasco embolsa em torno de R$ 1 milhão pela classificação. Galera, bora acompanhar aqui mais um corte do programa F360 falando tudo sobre Vasco, Nenê e essa goleada aí também 4-0. Galera, fica uma pergunta, será que o Nenê merece um voto de confiança, né? Será que ele merece a renovação nesse time do Vasco? Coloca nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. E bora acompanhar aqui mais um trecho do ESPN. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição, crédito de direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Mas isso só não segura no futebol atual. E aqui não é se o Nenê tivesse se adaptado, entendido outra função que pode fazer, mas muitas vezes o Nenê ele cai para o lado, porque é uma tendência dele, ele sempre jogou dessa maneira, sempre buscando ali para cortar para o meio e tentar cruzar, tentar a finalização, mas um jogador para atuar pelo lado hoje precisa ter muito vigor físico, precisa fazer muita recomposição, e o Nenê não consegue. Então, não é nem uma questão de idade, é de característica do jogador. O Nenê, ao longo da carreira dele, ele foi um jogador que sempre jogou muito livre. E hoje não dá mais. E até pela nova proposta do Vasco, eu vejo que o Nenê não se encaixa. Para mim seria um erro renovar com o Nenê só por pequenos brilhos como esse, como o do trem. Para mim o Vasco precisa ser muito racional. Ajudou muito também com assistência. Ajudou, pequenos brilhos. ajudou e atrapalhou, Abel. Em muitos momentos o Vasco precisava de variação. O time é melhor hoje. O time é melhor, claro, o elenco é melhor, tem mais opções. É porque ano passado era refém. Então, agora, no caso do Nenê, para mim o Vasco já teve consideração suficiente com ele ao renovar o contrato para essa temporada. E até mostrando que reconhece os serviços prestados. Agora, estender isso até o fim do ano, ficar levando nessa... E o Nenê já até perdeu a posição na equipe titular. O Alex Teixeira, se conseguir entrar em forma física, hoje é mais jogador. Então, eu vejo que é muito delicada essa situação da permanência. Acredito que internamente o Vasco já deveria resolver isso logo, tirar a expectativa do Nenê, de uma possível renovação. Isso não significa aposentar o cara, o Nenê pode continuar jogando. Se fosse o diretor de marketing, você já marcava aquele jogo bonito de despedida. Ah, sim, não é? Claro, e merece até. Depois... Eu leio o pensamento dele, não, eu conheço ele, viu, Dom? No meio da temporada, faz ali um jogo de festa, um amistoso. Quem sabe até chama o PSG, né? Um clube que o Nenê tem história, para marcar ali um jogo festivo. Mas... O Neymar ia gostar. Sim, São Januário, pertinho de Mangaratiba, ali, casa dele. Olha, a sua maldade também. Não é maldade, ele tem uma casa lá, já jogaria, já visitaria a casa dele, não é? Não é um direito dele na folga? Nenê e Neymar são parças. São amigos, exatamente. E mais um motivo pro Neymar gostar. Mas esse seria o desfecho perfeito para a carreira do Nenê. O Vasco, num novo momento, terminando bem o Campeonato Carioca, quem sabe até é possível sonhar com um título, uma classificação. Meio da temporada, faz um jogo amistoso com o PSG, um jogo festivo no Maracanã, encerrou, ele pode encerrar... Dei corda pro cara, o cara já acabou com a carreira do Nenê. Não, mas... Já pensou, já tá planejando o jogo de despedida. Mas pensando por ele, o Nenê já tem 41 anos, uma carreira vitoriosa, legal, mas se ele quiser continuar jogando, nada impede. Mas eu vejo que para o Vasco hoje, não é interessante a permanência de médio e longo prazo do Nenê. Você tinha razão, André Donk, você tem boa visão. O homem é teimoso. Vamos ter que esperar, o Nenê vai ter que arrebentar em jogos maiores. A gente tenta de novo. Claro que a gente respeita a opinião do Breler, mas vamos aguardar. Uma pergunta antes, se você quer falar, né? Uma pergunta, vê se você acha interessante. Fora Vasco, mas é uma pergunta interessante. O senhor que é goleador, joga no time da ESPN, o senhor já fez um gol assim como o Nenê, senhor Breler? Já, mas de perna direita. Olha lá, que marra, hein? Não é muito o estilo do Breler. O Breler é uma coisa mais... Mais ignorante. Mais brigadora, assim, né? Mas, olha, o futebol hoje tem 5 substituições. Faltam 9 meses de futebol para o ano acabar.
o Nenê não vai precisar necessariamente entrar para recompor nada. Se ele tiver no elenco, ele vai entrar quando o Vasco estiver perdendo, quando estiver jogando contra o trem, quando não estiver viajando, né? Aí você está ajudando o Breno, porque contra o trem não vai ter mais jogo. Puxa vida, não dá para esticar um pouquinho mais? Inclusive é um momento... O dinheiro, o Doc falou do custo-benefício. Não é mais um momento que o Vasco está contando tostão. Então... Tem muita coisa conspirando. O momento do Nenê, você interromper a carreira do cara agora, logo depois de uma chapada dessa... Olha, o professor se deixa levar. É o anti-marketing. Boa, né? professor. Então vamos trabalhar esse momento bonito do Vasco. Quem sabe o Vasco tem, por exemplo, um ano, pelo menos de... Olha lá, lado a lado, professor. Então. Gol do Nenê e gol do Di Maria. Olha aí, ó. Mas aí do Di Maria é a mais, né? Olha lá. Di Maria é a mais. A caída da bola do Di Maria é muito bonita. Mas não é parecido? Não, é parecido. É bem parecido, parecido. é um gol comparável. De novo que tá bonito. Tem uma pequena diferença, né? Olha aí, Breler. Di Maria é mais pro lado do campo. O gol do Di dificuldade Maria é maior. contra o Nantes pela Liga Europa. Do Nenê contra o Trem do Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil. Idade por... Mas também o Nantes também é o Bayern de Munique agora? Não é, mas tem uma diferença. Um jogo de maior exigência. A bola é redonda, gramado é igual ali. Não dá para comparar. O senhor mesmo nunca fez esse gol. Vai ter Com que o pé trazer esquerdo, vídeo. não. Vai ter que trazer o vídeo que você fez esse Com o gol. pé direito. Você acredita que ele fez esse gol? Talvez com o pé direito, sim. Como ele falou, acredito. Olha, é comparável, hein? É comparável. Um gol comparável. Ele quer diminuir, falando que... Não quero diminuir. Então aposenta o Di Maria também. Idade por idade, o Di Maria não é nenhum garoto. Aposenta o Di Maria. Boa, vai lá. Aposenta não, tá jogando muita bola. Vamos ver lá na Aposentar o Di Maria no alto. No auge. Hashtag F360BR, depois de o professor jantar o Breler. Vamos ver aqui. E o vizinho? Aí o Principalmente o vizinho. Eu tenho uma bronca desse Esse vizinho. vizinho fica falando no ouvido dele aí, aponetando o Nenê. Vamos lá na hashtag. Com o Vicente sempre conosco. Bom dia, Vicente. Não, começou com eu manteria o Nenê até o fim da temporada, a gente já sabe Você que quer ler? A gente já sabe que não é vascaíno. E que não é seu vizinho. Que isso? Fica à vontade. Que cara que não é seu agressivo. vizinho. Não, Hoje é sexta-feira. O Vicente sempre participa com a gente, ele não é vascaíno. Ah, é? Pra que time ele torce? Corintiano, se não me engano. Eu manteria, olha aí, ó. Olha o Vicente. Bom dia, Vicente. Não ligue pro que o Breler diz, não, que você tem moral com a gente. É, o Vicente é nosso. O Vicente. Eu manteria o Nenê até o... Professor, você tá demais hoje. Vicente, vem com a gente. Eu manteria o Nenê até o fim da temporada, desde que fosse deixado claro a ele que ele seria para compor o elenco e não para jogar direto. Vai explicar isso pro Nenê. Acho que é autoexplicativo. Ontem ele entrou durante o jogo. Aos 41, meu amigo. O problema é que o histórico do Nenê joga contra ele, pois quando ele fica muito no banco ou é substituído, ele sempre dava problema. Aí não. Aí eu também vou ser contra. Se ele começar a fazer barulho, não. Tem que entender o papel que vai... Momento. Bom dia, Fabiano. Olha aí, o Fabiano Batista. Abel, lembra da minha mensagem da sexta passada? Aí abre aspas. Não concordo com o Prats. O Nenê está muito mais em forma que a maioria dos jogadores do Vasco. A qualidade técnica nem se compara, mesmo com esses novos que chegaram. Nenê mais perto do atacante fazendo o gol. Fabiano, lembrei. Obrigado por lembrar. Mandou a mensagem pro Prats e mandou pro Breler também. Obrigado, amigo. Tá aí. Essa mensagem é pra você. Diego Beligoli. Bom dia, Diego. Perdeu poucos gols o Pedro Raul ontem. E agora, senhor Abel Neto? Vamos ver aí, tem os lances do Pedro Raul? Já estamos rodando. Isso aí não é gol perdido. Não, isso é mérito do goleiro. O goleiro vai bem. Isso não é gol perdido. É isso aí que vocês estão querendo conectar? Esses acabaram sendo A primeira menos é essa, perdidos. não. O pior vem depois. Aí goleiro foi bem. Goleiro foi bem. Não é um Cresceu. escândalo. Um gol perdido, sim, mas não é um escândalo, é? Não é. A sequência é que pega. Olha esse aí. Esse Esse aí não tem perdido. desculpa, hein? Não, ele ficou de canhota ali. Então A única jogador desculpa que finaliza sobrou. só com uma perna. Vamos lá. Também perdido. Nada demais. Quê? É isso? É por causa disso? É por causa disso que vocês estão falando? O Leon, nosso editor, foi generoso ainda. Por causa disso tem mais? Não selecionou todos os lances, Aqueles do fim do jogo não estão aí. não. Tem dois que eu tava mandando no WhatsApp ali. No fim do primeiro tempo. Peraí, eu quero ver o gol de peito que ele fez. Só o Pedro fez gol assim nessa temporada. Aí você tá de brincadeira. Ué, Não,
Quem mais fez gol de peito? Não, jogador que perder aquele gol, aí merece ser espinafrado a temporada inteira. Que isso? O gol de Tô falando sério, não. Você tá brincando. Esse gol é imperdível. A assistência do Piton foi perfeita. Ele só não fazia esse gol se tivesse um furo no meio do Amigo, peito. o centroavante é assim, perde gols e faz. Ele não. deixou a marca dele. Beleza. Né? É óbvio que o ideal é que ele aproveite mais as oportunidades. Normal perder gol. A gente sabe que centroavante nem sempre vai cravar, vai guardar. É isso. Agora, se é o Cano nesse jogo, teria feito pelo menos 5 gols. Porque o Cano é um jogador que recebe a bola, ele desperdiça muito pouco. Amigo, mas o torcedor do Vasco tem que esquecer o Cano. O Cano é jogador do Fluminense. Não, mas estou citando Tem que apoiar o Pedro Raul, que foi contratado e é um bom atacante, na minha opinião. Aí eu concordo. Não é o momento de defenestrar o cara, de dizer que não serve, e não é por aí. Começo de temporada ainda, é normal. E o Pedro Raul está jogando bem. Esse é um ponto. Se movimenta. Participando do jogo. Isso daí. Bate palma aqui pra ele. Reconheço. É um novo Breiler, hein? Não, está jogando bem, se movimenta, já deu 2 assistências, já fez 4 gols. Então, não é terra arrasada. Mas é preciso fazer uma ponderação. Não pode perder essa quantidade de gols. Não foi só ontem, né, Breno? Não, hoje o Pedro Raul, de longe, é o centroavante que mais perde gol no futebol brasileiro. Ele precisa de muitas chances para fazer um gol. Isso daí, para um centroavante, é terrível. E aí lembra... Mas tudo bem. Vamos dizer que você esteja correto. E ele treinando vai aperfeiçoar. Porque na temporada passada, ele foi muito bem jogando no Goiás. E por isso o Vasco foi atrás e outros clubes estavam atrás. Então, mas... Ele tem condição de se recuperar. Mas essa... Você mesmo disse, não é terra arrasada? Essa temporada, se a gente analisa a carreira inteira do Pedro Raul, a gente tem esse pico no Goiás que acaba sendo fora da curva. Ele fez 26 gols em 50 jogos. Ali ele... Gol pra Dedéu, hein? E ali ele tinha, de fato, menos oportunidades, porque o Goiás não criava tanto assim. Jogava para ele, é verdade, mas não tinha essa proliferação de chances como tem o Vasco hoje. Esse é até um ponto positivo do time do Barbieri. O Pedro Raul está sendo muito abastecido. Então, esse é o centroavante que não pode reclamar que a bola não está chegando. Está chegando toda hora. E já aconteceu com o Botafogo também. E ele perdeu até gols mais inacreditáveis naquela partida. E aí lembra o Pedro Raul da época do Botafogo, que também se destacou, mas perdia um caminhão de gols. Então, precisa ter mais frieza. E não estamos falando de um garoto, um jogador de 26 anos já, que tem certa experiência, não pode cometer tantos pecados assim na frente do gol. Precisa ter mais calma para finalizar. Copo meio cheio, copo meio vazio? O do Breiler tá como? Tá meio vazio. Não, mas eu elogiei o cara, falei que não... Essa parte aqui tava meio cheio. Agora, a sorte dele é que ele joga nesse Vasco, Brelento. Que tem muita situação de gol. Esse gol aí dá para perder. Ele podia cabecear, ele podia ir de joelho, de peito. Mas mostrou categoria, fez de peito. Ué, não foi? É fato, amigo. Ele só perde esse gol se tirar o corpo da frente. É o único jeito. Se ele fosse zagueiro, né? Evitar o gol contra. É a única situação. Podia fazer até de costas esse gol. Agora, eu fico imaginando, se ele jogasse naquele Vasco à moda antiga do ano passado, que criava uma chance a cada 4 rodadas... Estaria perdido. Estaria perdido, porque... Ou daria sorte de guardar aquela, né? Não, precisa aperfeiçoar isso aí. Não, Tá perdendo muito gol. Também não sou tão teimoso e dou o braço a torcer. Ele tem que melhorar, não pode perder tantos gols Tem que assim diminuir essa marca. no Vasco. Mas o Breiler está muito ansioso, início de temporada. Ansioso. O cara vai fazer muitos gols. Mas eu entendo. Você já está falando como se o cara não servisse. É uma reação, não é uma reação à supervalorização de Pedro Raul, inclusive por conta de sua beleza. Não, exato. Bonito. Eu falei isso antes do Pedro Raul chegar. O Giroud da Colina. Ele não... Goleador Mais e bonito. Ele fez uma boa temporada, de fato, no Goiás, mas ainda está longe de estar no patamar dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Não está. É um cara que busca desenvolvimento no Vasco nesse novo momento. Agora... Uma pergunta para você, no meio da sua fala. Foi uma boa contratação do Vasco? Não, foi boa contratação. E aqui estou dizendo, Pedro Raul merece ter confiança do treinador, o Barbieri tem de aproveitar esse começo de temporada para confiar no cara, mas precisa ter um plano B. Hoje, as alternativas ao Pedro Raul são muito cruas. Eguinaldo, jovem, GB e Rayan da base, nem subiram direito para o profissional.
precisa se atentar a uma oportunidade de mercado para centroavante e não para tomar o lugar do Pedro Raul, mas para acirrar a concorrência, para mostrar para ele que se ficar muito jogo sem fazer gol, tem gente pedindo passagem. Então, não é o momento de barrar o Pedro Raul, mas é o momento do Vasco se atentar ao mercado para buscar uma alternativa. De dar confiança, de não ficar cornetando, de aprimorar os treinamentos. Corneta, o cara que perde de 9 finalizações, e finalizações, chances claras que ele teve. Teve pelo menos 5 chances claras. Guardar só um e era um gol imperdível, precisa ser cobrado, assim como foi contra o Botafogo. O torcedor do Vasco, obviamente, apoia o Pedro Raul ainda, mas não está satisfeito com a quantidade de gols perdidos. O número de gols marcados tem que superar o de perdidos. Isso. Por enquanto, ele tem muito perdido. Mas uma coisa importante, que eu acho que é do ponto, é do coletivo, assim, o quanto que houve um entendimento. Acho que isso é... Porque às vezes ele poderia também estar fazendo gols em poucas oportunidades, individualmente está indo bem, mas ser um cara meio desconexo do time. E acho que o Pedro Raul tá, até o que o Breiler colocou, ele está tendo um bom entendimento. Ontem, a atuação acabou muito... ficando em destaque, justamente por causa desse entendimento. O Vasco cruzou muito bola na área, jogou muito dessa forma, usando muito o lado do campo, sobretudo o lado esquerdo. Então, o Pedro Raul teve muita oportunidade também, porque ele se colocou, houve um entendimento dos jogadores. Então, coletivamente, acho que a coisa está fluindo. O problema mesmo é individual. E aí era importante ter alguém para fazer uma sombra para ele no elenco. O cara tem que ser criticado, mas os espaços. Mas as oportunidades surgem também por mérito dele, né? De um aspecto coletivo, eu acho ainda promissora essa relação, acreditando que ele melhora o desempenho, porque individualmente dá para criticar as chances que ele tem perdido. O que preocupa um pouco é que alguns desses gols perdidos são a relação dele com a bola, né? Dois ontem ali são... Aquele não dá para pé defender. Esquerdo. E a falta de tranquilidade. No segundo tempo, ele chega na cara do gol, um passe até do Nenê, um bom passe pelo alto. E não... de quem? Nenê. Continue. A função dele, dar passe, assistência para os companheiros. E perde um gol por falta de tranquilidade, de frieza. Então, é algo que ele precisa desenvolver. E vejo que o Vasco não pode ficar nessa nova realidade apegado a uma cartada só. Só tem o Pedro Raul ali. Precisa ter opções. Ele já quer outro para tirar o Pedro Raul. Não é. São dois já que ele tirou do time, Nenê e o Pedro Raul. Nenê e o Pedro Raul. Ele quer tirar os dois do time. Mas imagine o cenário. E aí pode acontecer. O Pedro Raul, começo de temporada, ainda deslanchando, daqui a pouco começa a fazer gol, não para mais. Mas pode acontecer o outro cenário, que é ele não conseguir superar isso, ficar perdendo muitos gols, e o Vasco tem criado, e aí ele vai ser cobrado, porque não vai ser um problema coletivo do técnico. O técnico está fazendo a bola chegar nele. E aí você olha para o banco, só tem garotos muito jovens, aí, de fato, eu vejo que é uma posição não carente, porque tem jogadores para cumprir essa função, mas é necessário que o Vasco se atente a uma oportunidade no mercado para trazer um outro 9 e acirrar essa briga pela posição. Tem um desafio agora, aqui no F360. Eita. Hoje é 24 de fevereiro de 2023. Quantos gols o Pedro Raul vai fazer no Campeonato Brasileiro? Série A do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer essa votação rapidamente aqui agora. São 38 jogos, vamos considerar que ele tem, que não seja grave, mas tem uma outra lesãozinha, uma dor, fica fora de um jogo ou outro, tem uma suspensão. Vamos dizer que ele vai disputar 30 jogos, é um número bom? De 38, jovem, está bem fisicamente. 30 jogos, pode ser? Vamos fechar aí? 30 jogos vai disputar o Pedro Raul. Quantos gols vai fazer? A metade do Cano. Quanto que o Cano vai fazer? Bota metade para o Pedro Raul. Tem o Luizito Soares também. Eu nem contei o Luizito. Quem vai começar isso aí? O Breiler? Bota quantos? 30 jogos o Pedro Raul, vamos... E quantos ele vai perder? Essa é a grande pergunta que a gente... Vamos supor que o Pedro Raul, no novo Vasco, certo? Vai disputar 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Quantos gols ele vai fazer, Breiler? 7 gols. 7? Não, eu já baixei aqui, porque minha expectativa era maior. Tá, 7 gols em 30 jogos. André Donk. 14. Dobrou. Vê como você é pessimista? O Donk, assim, ele dobra a meta. Professor. No máximo 10. Fecha 10. Fui bem otimista, então, pelo padrão, hein? Tá. 10 em 30, agora dá 3. Você vai ver otimismo ali, ó. Agora. Tá. Bem lembrado. No ano passado, em 34 jogos no Goiás, o Pedro Raul fez 19 gols no Campeonato Brasileiro. Tá bom?
Foi muito bem. Gostou? Quer mudar? Quer mudar? Não, vou te dar essa chance. Vou repetir para você. Em 34 jogos no Goiás, o Pedro Raul fez 19 gols no ano passado, tá? Quer mudar? Não. Você continua 30 jogos, 7 gols. Eu vou ficar com a amostragem recente e pelas chances perdidas. Ele precisa de muitas chances para fazer um gol. E em algum momento no Campeonato Brasileiro, com nível mais alto, o Vasco vai ter mais dificuldade de criar tanto como está criando agora. Mais alto que o ano passado? Então, mas ano passado até agora é o ponto fora da curva da carreira dele. O Pedro Raul precisa provar que aquilo ali não foi um jogador de uma temporada só. E aí precisa ter constância, frieza na frente do gol. Precisa... Teve no ano passado, fez 19. Não, ele foi bem, não nego isso. Mas, de fato, a carreira inteira dele não nos mostra essa regularidade que teve no Goiás. Muito bem. Você falou 7, você falou 14? 10. 10. Em 30 jogos, o Pedro Raul, você falou 14, vai fazer os mesmos 19 gols. Olha. Só que ele fez 19 em 34. Ele vai fazer 19 em 30. 19 gols. 19 gols. Guarda aí, hein? Guarda esse vídeo aí, hein? Esse Guarda é bom esse vídeo que a gente vai... depois, nós vamos esfregar na cara do Breler no final do ano. Que você esteja certo. Vamos fazer um vídeo pro Nenê também. Pro Nenê a gente faz semana que vem. Semana que vem. Vídeo de despedida? Agora a gente vai falar do Andrei. Vamos falar do Andrei? Vocês vão... aposta do F360. Quantos gols vai fazer Pedro Raul? Tem aí já o print? É isso que você vai pôr aí? Eles estão... Eles querem... Mas Nossa responsa vai aumentar, hein? Não quer mudar 7 gols em 30 jogos? Não, esse programa se apega a algumas coisas. Que é Nenê. O Nenê entra em campo, nossa, um grande evento, tem que renovar. Olha lá. Contrato vitalício. Amigo, ele é ídolo do Vasco. Você quer que a gente fale de quem? Não, Pedro Raul. Calma, o cara mal chegou. Não, mas ninguém tá falando que o Pedro Raul é o Lewandowski. Só estamos discutindo que o senhor... Você acredita que quando ele foi contratado, o senhor insinuou que não era uma boa contratação. Não. Eu falei, como assim? Não disse que não era boa contratação. Olha aqui, ó. Só disse... Tá registrado, viu? Tá registrado. Tá registrado, viu? Vamos registrar. Esse é o print pra voltar lá no fim do ano, hein? Temos extremos aí, né? Extremos otimistas. Olha lá, 19 gols. Olha aqui, ó, 19 gols. Estamos falando de expectativa de gols. A gente sabe, o Donk, que é um grande analista, sabe que expectativa de gol a gente muda rodada a rodada. O jogador vai melhorando o aproveitamento, a gente muda a expectativa. Você muda rodada a rodada? Sua expectativa de gols? Se o Pedro Raul fala de um artilheiro? Não, se o Pedro Raul começa, nos próximos 3 jogos, ele passa a guardar metade das chances que o Vasco cria para ele, já muda a expectativa de gols. Assim. É que esse é o meu ponto. A minha expectativa é que a coisa vai melhorar. Eu acho que vai criar mais um entrosamento com o time. Acho que é muito circunstancial os gols que ele está perdendo. 14? 14. Lembrando que quase meio gol por essa estimativa que está aqui, a gente fez supondo que ele vai disputar 30 dos 38 jogos do Vasco no campeonato. Porque sempre o cara perde um jogo ou outro e tal. 30 jogos, segundo o pessimista Breler, o Pedro Raul só vai fazer 7 gols. Segundo o otimista Abel, vai fazer 19. 19, ele fez 19 ano passado. E pode ser realista, Abel, não otimista. Realista. Pegando a média nossa, talvez esse seja o número que se aproxime mais do Donk. 14. 14, 13. 14 ainda é quase meio gol por jogo. Meio gol por jogo é alguém... Em quantos jogos? Então, em 2020, pelo Botafogo, Pedro Raul fez 7 gols em quantos jogos? Em 25 jogos. Aí, ó. Tá mais próximo de você. Olha a cara de alegria dele. Olha a cara de alegria. Não é alegria. Olha lá. Não é alegria. Sorriso. Eu torço para que você, Abel, esteja certo no fim da temporada. Pedro Raul, ano espetacular, artilheiro do Vasco. Mas até aqui, ele ainda precisa se provar como um cara que não vai ficar marcado como um centroavante de uma temporada só. Perfeito. Temos um fã de esportes? Está falando sobre Pedro Raul? Sobre artilharia? Está me cornetando? Está cornetando o Breler? Luiz Maurício, bom dia, amigo. Madruga. Importante. Pedro Raul fará 11 gols. Emer Valência, no Colorado, 15 gols. Soares, 21 gols. Essa eu gostei. Soares vai fazer mais. Fazer uns 25. Eu tinha falado 20, mas agora já está aumentando, Soares. Tá igual a Natália, vai fazer 30 em 30. 20 tá do campo. A Natália falou 30. Em 30. Eu falei 20, mas eu chutei muito baixo. Soares vai fazer mais. Cano, 20 gols. Acho que o Cano faz mais, hein? Acho que sim. Como faz gols? Tá Acho que Soares e Cano fazem mais. Né? Aí vai ser uma briga boa esses dois. E o nosso amigo Maduro
Galera, antes a desculpa era que a bola não estava chegando, agora a bola tá chegando, o Pedro Raul tem perdido bastante gols, né, tem lembrado muito o Gabigol, né, que perde bastante gols também, mas ele acaba fazendo mais gols, porque a chance do Flamengo é bem maior, né, e, e assim, agora é hora de apoiar o jogador, né, não é hora de ficar criticando, o Vasco tá encaminhando, tá vencendo, né, e eu acredito que aos poucos o jogador vai entrando no ritmo e vai aproveitando melhores as chances. Eu concordo eh, que o Vasco precisa de outro atacante para fazer sombra pro Pedro Raul. Ele não pode ser absoluto, ou se ele é o atacante, não vai sair de jeito nenhum, não. Tem que ter uma sombra para ele, porque se ele começar a jogar mal, entra outro jogador, consegue fazer a função dele e com isso vai motivar o Pedro Raul a querer sempre estar jogando melhor, né? Na minha opinião, o Vasco precisa sim de uma sombra para o jogador Pedro Raul. Não pode ser só Pedro Raul a temporada toda. Não tem como. Não tem como. O time do Vasco precisa sim de uma sombra, né? E tem que dar também, né? Sequência também pro jogador, tem que ter paciência, porque a temporada só tá começando, né? Claro, se chegar lá no Brasileirão e continuar perdendo esses gols, né? Não tem como não criticar o jogador, né? Tem que melhorar. Ele é atacante, entendeu? Tem que guardar a maioria dos gols claros, é claro, a bola, gols, condições claras de gol, ele não pode ficar perdendo. Um gol ou outro perder, beleza, ok, é normal. Normal. Mas se ele perder a maioria das chances, isso não é normal, não. Não é normal, tem que ser chamado a atenção, tem que ser criticado, sim. E já o caso do Nenê, né? Falando a verdade, né? O Vasco não quer prosseguir com o Nenê pelo resto da temporada, né? Tanto que o Alex Teixeira já assumiu a posição do time. O Vasco tem que pensar para frente, não pode ficar com aquela dívida com o Nenê. Não, o Nenê tem que jogar porque ele ajudou muito o time nos últimos anos. Não pode pensar desse jeito. Para mim, o Nenê é um jogador muito bom. Poderia ficar no Vasco até o final do ano? Poderia, mas o grande problema é o seguinte: o Nenê não aceita ser banco de reserva e não aceita jogar pouco. Você colocar Nenê faltando 10 minutos, 5 minutos, ele não vai querer jogar. Não vai, então é melhor você encerrar aí o vínculo com o jogador. É claro, tem que sair de maneira legal, porque o Nenê ajudou muito essa equipe do Vasco, mas não tem nenhuma dívida aí entre o jogador e o clube, né? O jogador tem que entender que o tempo dele já passou, a idade chega para todo mundo, né? E o Nenê para mim vai sempre continuar sendo o ídolo do Vasco e um excelente jogador e tem que ter muito respeito também com o jogador, né? O clube, é claro, tem que conversar, né? Tem que ser tudo bem de forma legal, né? Não pode chegar e falar não quero, não sei o que, não. Tem que ser de forma legal, conversar com o Nenê. Nenê, não tem condições de manter você mais no time, a nossa ideia de jogo é outra e tal. O jogador vai entender, né? E quem sabe aí, futuramente o jogador pode atuar aí de outra forma dentro do Vasco, como diretor, alguma coisa aí do tipo, né? Já que, na minha opinião, ele tem muita facilidade aí de lidar com esses jogadores do time do Vasco, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Você que tá chegando e não esquece, né, galera? Dá aquela força lá, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.